certo? Então, enquanto eu pensava aqui nesse texto para compartilhar com os irmãos, eu pensava sobre uma frase que minha mãe dizia quando eu estava chorando demais. Ela falava, engole o choro, né? E eu lembrei, quando a minha mãe faleceu, que eu era a pessoa que estava correndo atrás do sepultamento dela. Então, por volta de 3 e pouca, 4 e pouca da manhã, minha irmã liga para mim. Eu morava em Jardim Metrópolis, minha irmã morava em São Bento, perto do Gramacho. E aí eu tive que arrumar um carro, na época eu não tinha carro, né? Eu tive que arrumar um carro. Eu tive que, depois de arrumar o carro, né, de conseguir de madrugada, conseguir o carro, ir até o São Bento, depois de São Bento procurar hospital, porque a minha irmã tinha dito que minha mãe estava passando mal, tinha tido mais uma convulsão, né, porque no histórico de AVC da minha mãe, a cada AVC a situação ficava mais crítica, né? Então, primeiro não tinha acontecido nada, depois prejudicou um lado, aí depois prejudicou a fala, né? Ela teve uma coisa que a gente chama de afasia, e aí depois, né, ela começou a ficar meio que catatônica, né? Não olhava para lugar nenhum, e chegou o momento que na última convulsão, quando foi ver, já era, né? Foram anos de luta, né, nesse período aí, pós AVC. E eu lembro que porque quando a gente fala engole o choro, do jeito que a gente está no politicamente correto, alguém pode falar o seguinte, o pastor Roberlan está dizendo que é para a gente não ser sensível. A questão não é essa. É porque naquele momento ali em que a médica fala assim, olha, desculpa, mas sua mãezinha partiu. Naquele momento, o que acontece? No mesmo hospital, já aparece alguém perguntando se tinha lugar para enterrar. Quase que eu falei, miserável, minha mãe acabou de morrer, já vem aqui, papai defunto dos infernos. E aí acontece, aí eu entrei em contato, né, com o plano que eu tinha feito, e nisso a gente articulou, né, como a coisa aconteceria e tudo tal, mas eu precisava esperar a médica para pegar, assinar e tudo tal. A médica assinou, depois que chegou de manhã, o corpo foi para a funerária, e eu precisei esperar o horário do cartório abrir, fui para o cartório. Chegando ao cartório, aí eu sou informado que o nome da minha mãe é Maria de Lourdes Baptista da Silva. A médica não botou o Pedro Baptista. Aí, isso foi em Caxias, perto da Presidente Kennedy. De lá eu tive que voltar lá para o Moacir do Carmo, na Washington Luiz, sem carro. Aí depois que eu resolvi, peguei a assinatura, porque a questão é ir para encontrar a médica de novo, porque estava bem cedo a hora que eu fui. E nesse caso, de lá eu voltei para Presidente Kennedy. De lá eu fui para Vila Rosalia, onde era o enterro da minha mãe. De carro, você já imagina a tribulação que é. Agora imagina de ônibus. E ninguém pergunta se você tem dinheiro de passagem. E aí eu lembro de um amigo meu, o pastor Júlio Corrêa, que ele falava para mim que o sistema ele cria dificuldade para vender facilidade, né? E nesse contexto, o que aconteceu? Fui para lá, e o único momento que eu tive mesmo para chorar foi quando o caixão estava descendo. Até porque quem aqui faz sepultamento sabe do que eu estou falando. Essa é uma hora universal, pode ser a família que for, né? Essa hora é a hora certa, né? E aí, naquele contexto ali, eu percebi que assim, se eu ficasse prostrado, quem iria cuidar do sepultamento da minha mãe? Então, pelo amor de Deus, meu colega, né, eu não estou dizendo que a gente não vai ser sensível às perdas que a gente tem sofrido, mas eu não sei se dá para perceber, que é nessa hora que a guarda tem que estar alta. É nessa hora que a guarda tem que estar alta. Por quê? Porque se a guarda não estiver alta, um golpe mais forte deixa a gente desorientado. Como é que você sabe? Porque eu já levei muita burdoada nessa direção aqui, nessa região aqui. E sem a guarda alta, você é certo de cair, e em algumas situações você apaga. Entende? E numa situação dessa, né, a proposta aqui é justamente essa. Eu sei que pode parecer esquisito isso, mas
agora é hora de engolir o choro, porque agora a gente está na guerra. Agora é Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco na hora da angústia, tua força será pequena. Não tem para onde correr. É como, por exemplo, se você, né, está com um machucado aqui no braço, você está tocando a tua vida, aí uma pessoa chega para você, se for homem nem tanto, mas se for uma mulher e falar assim, machucou aí, porque o tom da mulher já muda, né? Machucou aí o machão já faz assim, entende? Ou seja, ele estava com machucado, mas percebe que uma coisa é a dor em si, outra coisa é o sofrimento. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Tem gente que, por exemplo, quando eu era criança tinha uma música que dizia, eu pensava que o sofrimento meu era o maior do mundo, e no refrão o compositor dizia, há no mundo tanta gente chorando mais e sofrendo mais que você. E qual é a parte que a gente geralmente se detém? O nosso sofrimento, e não pensa no dos outros. E nesse caso aqui, qual é a parte complicada para nós como pastores? Nós somos aquilo que antigamente se chamava de cura d'almas. Então nós estamos sofrendo, claro que estamos. A cada postagem que eu vejo a morte de um colega, eu penso, amanhã pode ser eu. E quando eu penso na minha situação, eu não penso nem em mim, eu penso, o que vai ser da minha esposa? Porque se eu morrer, minha esposa não tem nada, se eu morrer, meu filho não tem nada. E quando eu saio de casa, meu filho fala assim, papai vai voltar logo. E assim, pode parecer esquisito, eu falei isso até numa outra pregação, que eu não tenho muita preocupação com questão de morrer, não tenho, diante de Deus não tenho. Eu tenho de dor, isso com certeza, mas de morrer não. Mas se tem um negócio que me dá dó de morrer, é ouvir o meu filho dizendo, papai vai voltar logo. Porque quando a gente sai, fica aquele discurso do tipo, não vai não, papai não vai sair, ele entra na porta, fica na frente da porta, não deixa eu sair e tudo tal. E quando eu penso nisso, eu falo assim, meu Deus, eu não quero morrer. Eu não sei se está dando para entender onde eu quero chegar, que assim, é esquisito, né, um negócio desse. Agora, se eu focar nisso, irmãos, eu só estou ilustrando isso para deixar claro que eu não estou dessensibilizado pelo problema, certo? Até porque a gente vive um tempo que se você for um pouco firme, as pessoas dizem que a gente dá um monte de adjetivo para a gente, certo? E a gente vive uma época interessante que as pessoas dizem assim, só Deus pode me julgar, mas essas mesmas pessoas julgam a gente. Eu não sei se você já percebeu isso. Ela fala assim, quem é você para julgar o outro? Seu canalha. Quem é você para julgar o outro? Você não é crente. Aí tu fica assim, eu não estou entendendo, o cara acabou de dizer, entende? Então eu peço, eu sei que homileticamente não é correto, mas assim, eu peço perdão ou desculpa se parecer o que eu não estou querendo dizer. Porque a ideia é o seguinte, você está numa guerra, não dá para ficar chorando enquanto tem luz de traçante e som de fuzil, não dá, você tem que procurar um abrigo. Não dá para ficar chorando se você está num ringue, você tem que levantar a guarda. Não dá para ficar chorando se você tem que resolver a documentação do sepultamento da sua mãe. E eu sou o filho caçula, tenta se colocar no meu lugar. Então eu sou um dos que mais sentiu. Então, por exemplo, só que se a gente se detiver numa situação dessa, a gente não faz o que tem que fazer. A gente tem, por exemplo, pessoas precisando de uma palavra. E se a gente é daqueles que chega na frente deles e fala assim, tá tudo dominado, Golias é muito grande, nem Deus tira Lázaro daquela cova. Jesus, olha, Jesus ele acalmou a tempestade, mas essa aqui, olha, nem com Rivotril Jesus resolve. Se você, que é o zagueiro, não parar a bola, como é que vai ser? Tá dando para entender? Então, o que acontece? Já não joga o colo do pastor. Então, ele falou que se não parar a bola, para o atacante. O que eu quis dizer foi outra coisa, ele já foi na maldade. Orem por ele. Mas assim, você percebe?
Então, a Bíblia diz que a fé é certeza do que se espera. A fé não é certeza do que a gente tem aqui agora. A fé é certeza do que a gente espera. E a gente, por exemplo, eu meto o pé no meu carro acreditando no meu mecânico. Pensa comigo, porque assim, se ele esqueceu de... porque não é nem por mal, se ele esqueceu de apertar alguma coisa, se ele não parafusou algo direito, se algo está com uma determinada folga, eu vou para o vinagre. Agora eu confio nele. Agora, quando é algo relacionado a Deus, mas e se? E se? E se? E aí eu pego Sadraque e Abdinego quando eles dizem: e se Deus não fizer, a gente não vai se dobrar mesmo assim. A única coisa que a gente tem de fato é atitude, irmãos. A gente não tem mais nada. E a Covid-19 mostrou isso. Tem gente com dinheiro que não está resistindo. Gente sem dinheiro que está sobrevivendo. É o forroxo. Olha quanta gente tem sobrevivido à Covid num município com tanta dificuldade como esse. Eu não fiz estatística, não fiz pesquisa. É a quarta cidade com menos mortes no país. Entende? Aí você olha, por exemplo, eu saio da Vila Paulina e a gente está assim, a gente tem uma perda aqui, tem uma perda ali, mas o índice de sobrevivência é muito grande. E aí você olha e verifica o seguinte, que percebe como o que a gente tem, gente, é só atitude, a gente não tem mais nada. Por quê? Porque a gente lida com as situações e a gente pode ser vencedor aqui dentro ou derrotado aqui dentro antes de qualquer coisa. Eu, por exemplo, aprendi isso no meu tempo de moleque, porque quando eu era mais novo, pastor, eu era feio, entende? Agora eu sou tipo Denzel Washington, né? Mas aí o que acontece? Nesse caso, não sei porque quando eu falo que eu pareço com Denzel Washington, todo mundo ri, não sei porquê, né? Só falta isso, né? Mas eu aprendi que a riqueza começa na mente, então na mente eu já sou rico. Aí nesse caso, a respeito disso, né? O que acontece? Eu lembro que a gente às vezes olhava aquela garota bonita e pensava assim: dá não. E aí às vezes um cara que era mais feio do que a gente, que tinha entrado na fila 10 vezes, chegava lá, pá, porque no nosso tempo era mais difícil, a gente tinha que dar ideia. A molecada hoje não, né? Elas vêm em mim, é um negócio fácil. Hoje, a garotada de hoje não sabe o que é dar ideia, né? E aí nisso o cara chegava lá, e aí todo mundo ficava olhando, por quê? Porque ele não ficava acreditando que não tinha condições. Entende? Sem a motinha, sem o chavetinho, sem nada. Certo? Então, quando eu olho para isso, eu vejo que a gente nunca teve nada, irmãos. A gente nunca teve nada. Dinheiro se perde, saúde se perde, juventude se perde. Por isso que a gente não pode ter ídolo. Porque qualquer coisa naquilo que a gente se agarrar, que não seja Deus, a gente pode perder. Estou com 47, outro dia eu tinha 20. No futebol da igreja, por exemplo, eu cheguei no meu primeiro ministério, eu tinha 34 anos. Saí de lá com 45. Então, saí de lá com 44. E o que acontece? A cada ano de futebol da igreja, todo final de ano, eu percebia que a coisa começou a diminuir. E aí eu comecei a perceber que as coisas estavam mudando. A idade chega, dinheiro se perde, emprego se perde, filho se perde, pai se perde, mãe se perde. A gente não tem nada, a gente nunca teve nada. Nem a nossa estrutura a gente tem, porque outro dia a gente surgiu e outro dia a gente vai desaparecer. E nesse contexto aqui, a gente vê no capítulo 31 de Jeremias, uma palavra de esperança, sendo que em relação ao capítulo 15, 16 e 17, a gente vê uma palavra de encorajamento. Por quê? Porque quando você lê lá atrás, você pensa o seguinte: não, isso não vai acontecer. E nesse contexto a gente observa, olha, naquele tempo diz o Senhor: serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Você deve lembrar a situação de Jeremias, que o pessoal chamava de profeta chorão. E aí uma vez eu falei para um aluno meu, eu falei: cara, a gente prega uma vez, não vem ninguém à frente.
aquilo já mexe com a gente. A gente prega 4 domingos, não vem ninguém à frente, aquilo mexe com a gente. A gente passa 1 ano numa igreja, não batiza ninguém, aquilo mexe com a gente. A gente fica 5 anos numa igreja e o trabalho não deslancha, aquilo mexe com a gente. Bota 40 anos, seja preso, apanhe, poder político contra você, poder religioso contra você, você sendo visto como inimigo da nação, como amigo dos inimigos, e todo dia você levanta e prega. Desculpa, com todo respeito a quem chama Jeremias de profeta chorão, mas eu falei assim, pô cara, calça o sapato do cara. Então a gente olha que aqui ele vai falar de esperança diante de todo um quadro caótico, porque é o seguinte, o bicho vai pegar. E qual é o problema, pelo menos na minha concepção para Jeremias? Deus fala para ele, olha, se esse pessoal não se consertar, vai dar ruim. E aí ele vai para o povo, e o povo, não receba essa palavra, está amarrado, certo? E aí nessa brincadeira, porque o povo só gosta, né, de você vai conseguir, vai dar tudo certo, Deus é contigo e nada vai dar de errado na sua vida, certo? Bem, parece que isso não funcionou muito bem, inclusive com Jesus, apóstolo Paulo, Pedro e assim por diante. E nesse caso aqui, a gente olha e ele prega, o povo não atende, o que ele disse que ia acontecer, aconteceu, e ele vê com seus próprios olhos a calamidade que ele disse que aconteceria e que ele não gostaria que acontecesse. E então, no capítulo 31 vem uma palavra de esperança, em que Deus fala que vai chegar um momento, olha, agora tem esse clima tenso, mas depois desse clima tenso, vem uma nova estação, vem o próximo nível. Vamos pensar, por exemplo, numa cirurgia plástica. Digamos que, claro que vocês não, porque todo mundo aqui tem cara de modelo, mas digamos que você de repente precisasse de uma cirurgia plástica. Primeiro você ia ficar com a cara toda inchada, depois que você ia ficar com aquele rosto, dependendo do cirurgião também, certo? Então, que nem tem gente que quer botar silicone e bota silicone de carro, né? Pessoa, não, é R$200, então vai lá. Então, nesse caso, quando você vai fazer uma obra, imagina, aquela cozinha em obra, você está morando na casa, banheiro em obra, você está morando na casa, antes de melhorar, piora. Mas você sabe que lá na frente vai melhorar. Agora, quando se trata de Deus, a gente fica assim, mas e se? Percebe? Quando é o pedreiro que podia dar uma volta na gente, a gente confia. Quando é o mecânico que podia dar uma volta na gente, a gente confia. Quando é o eletricista que poderia dar uma volta na gente, a gente confia. Quando é Deus, e se? E se? E nesse caso aqui, olha, Deus está dizendo, vai chegar um momento que eu vou ter um povo só. Não vamos esquecer do reino dividido. Pelo pecado de Salomão, pela burrice de Roboão, esperteza de Jeroboão, certo? E aquele caso, as consequências dos nossos atos. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto, Israel mesmo quando eu o fizer descansar. Hoje o bicho está pegando, mas vai chegar uma hora que isso vai virar apenas causo, experiência, testemunho, certo? E há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Israel, você foi burro, Israel, você fez besteira, Israel, você arrumou confusão, Israel, você fez o que não devia, Israel, você não me ouviu, Israel, você foi rebelde. Mas pai não deixa de ser pai e filho não deixa de ser filho. Meu filho, você quer herança para ir embora? Vai. Vou atrás de você? Não. Mas se você voltar, papai está aqui no mesmo lugar. Então a gente olha para cá, o profeta sendo usado por Deus para deixar claro o seguinte, olha, povo, vocês pisaram na bola e a fatura chegou, mas isso não significa que o Deus de vocês não os ama. Minha mãe me dava chinelada, mas ela não deixava de me amar por isso. Existem mães hoje que não deram chineladas nos seus filhos, mas algumas não lhes defenderam nem da morte. Então nesse caso, a gente observa aqui o texto dizendo, ainda te edificarei,
e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairá nas danças dos que se alegram. Pastor, igreja, ainda, hoje não é o final, hoje não é o término, hoje não é a chegada, hoje é o ainda. Você de repente não sabe se está no meio do caminho, no início do caminho, mas o final ainda não chegou, porque o final é a promessa do Senhor. Então Deus está dizendo aqui, olha, ainda te edificarei. O bicho está pegando, estão passando dificuldade, o reino do norte, Serol, e aí o pessoal pensa, o que vai acontecer comigo? Morreu fulano de Covid, morreu fulano de infarto, morreu fulano de não sei o que lá. E detalhe, a gente está numa situação que, por exemplo, é claro que se eu falar a mídia talvez eu esteja sendo injusto, porque inclusive a mídia digital, a mídia social é uma mídia. Mas o que acontece? Você liga o jornal, traduzindo, parece que o jornal fala assim, amanhã é você. Nossa. Parece isso. Dificilmente você escuta alguma coisa assim, olha, faça isso, tem essa dica, tem essa estratégia, e parará. Geralmente é o quê? Amanhã é você. E aí se você ficar escutando, você fica transtornado. Como é que fica o teu humor? Como é que você acorda? Como é que você dorme? E detalhe, como é que paga a conta? Como é que compra comida? E nessa brincadeira a gente inclusive se suicidando. E aí você olha para uma situação dessa, e como eu falei lá na igreja do pastor Valino no domingo, a gente tem que preservar a nossa saúde mental, porque se tratar de saúde física já é um sufoco no nosso sistema de saúde, que o pessoal diz que ele está sendo colapsado por causa de Covid. Quem fala isso nunca entrou no hospital público. Então nesse caso, né, eu acho tão bonito com os modinhas de internet, e por exemplo, numa situação como essa, se você não cuidar da sua saúde mental, se você não cuidar da sua saúde emocional, como é que você vai se tratar? Que fratura, tu fica 1 ano lá para operar o fêmur, mas opera, né? Quer dizer, hoje vamos dizer que é por causa de Covid, né? Mas algum tempo atrás você ficava lá 1 ano às vezes. Então nessa situação, eu por exemplo fui com labirintite para o hospital público e tomei remédio para dor, depois de ficar umas 5 horas lá de atendimento. Então nesse caso, eu não sei se dá para perceber que você vê o outro se dando mal, o outro se dando mal, o outro se dando mal, e aí fica aquele pensamento assim, amanhã sou eu. E não vamos esquecer, né? Porque tem a profecia do caos aí na televisão, amanhã sou eu. E aí você lê a Bíblia, e a Bíblia diz que os planos que Deus tem para você são de paz e não de mal. Amém. E aí você olha para aquilo e fala assim, tá, mas isso daí é para Israel, é não sei o que lá, e não sei o que. Tá bom, Jesus falou, Jairo, não temas, crê somente. Mas isso daí foi para Jairo, não sei o que lá e tal. No mundo tereis aflição. Essa é para mim. Mas tem de bom ânimo. Sim, mas isso daí Jesus falou no contexto, entende? É mais ou menos assim. E nesse quadro, a gente vê que Deus está dizendo, ainda te edificarei, Israel. Vocês estão arrasados. A nação está arrasada, o reino dividido, os assírios vêm que vêm, Babilônia, o bicho pega, tudo bem, está complicado, mas você ainda vai ser edificado. Amém. Você ainda vai dar a volta por cima. Amém. O Covid o coronavírus, a Covid é só uma etapa da história da humanidade. Tivemos outras. O mundo já sobreviveu a muitas coisas complicadas, inclusive ao homem. Entende? Olha como o planeta é resistente. Ele resiste ao homem, que foi criado para ser o guardião, mas é o destruidor. Então, a gente, por exemplo, vê que Deus está dizendo, ainda te edificarei. Versículo 5. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Ou seja, hoje, de repente, você está tocando flauta para pagar suas contas, você está vendendo almoço para comprar a janta, mas vai chegar o dia que você vai dar a volta por cima, isso vai ser passado, isso vai servir de testemunho para a próxima geração. Amém. Hoje você, de repente, está lutando contra uma enfermidade, mas vai chegar um dia que isso vai ser passado. Se eu não me engano, acho que foi o pastor Mauro Israel Moreira, a gente orava por ele. Gente, eu lembro que na época
o pastor tinha pedido, agora não sei se foi Mário Israel, se foi o Xavier, foi um desses dois. Eu sei que ambos eram a luta contra o câncer. E eu era daqueles, né, naquele período, de que assim, se não acontecer é porque eu não tive fé, então eu vou orar com muita fé. E quando veio a morte, eu fiquei assim, meu Deus, por quê? Como é que pode tudo e tal? E eu lembro da frase de que é o seguinte: se Deus me curar, eu vou ver a glória de Deus. Se Ele não me curar, eu vou ver a glória de Deus. Mauro Israel. Porque, Mauro Israel, né? Então o que acontece? Com Deus a gente nunca perde. A gente só aprende. A gente nunca perde. O problema é que na nossa cabeça, perder e ganhar tem a ver com a mentalidade desse tempo. Para nós, ganhar tem a ver com dinheiro, saúde, tá tudo maravilhoso. Só que é o seguinte, para Deus, bênção é estar no centro da vontade dele. Amém. Quando a gente tem 850 profetas, porque todo mundo só fala de 400, né? Mas quando a gente tem 850 profetas contratados pelo rei, bem arrumados, bem vestidos, Baal é mau, pega um, pega geral, está todo mundo lá. E aí vem Elias, devia estar vindo numa Brasília amarela, né? E aí vem Elias, com aquela calça de tergal, aquela camisa de poliéster, né? Roupa de pastor dos anos 80, lembra disso? Então, nesse caso, em relação a isso, você não ouviu isso. Então, quanto a essa situação, né? Elias, naquele processo todo, Elias poderia ser um derrotado na nossa visão. José, de acordo com a teologia que a gente tem hoje, estaria com encosto, irmãos. Pensa num cara mais azarado que José na mentalidade de hoje. José, se você fosse homem de Deus, seus irmãos não venderiam você. Se seus irmãos venderam você, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Como é que um homem de Deus vai ser jogado numa cisterna? Se você tivesse da vontade de Deus, os anjos de Deus te tirariam da cisterna, como o super-homem faria. Você é homem de Deus? Como é que pode? Você viu lá, ó, Potifar te mandou para a prisão. Se você fosse homem de Deus, não seria escravo. Tem alguma coisa errada na sua vida, José? Fala logo. José, cá para nós. Aquela mulher de Potifar era um filé. Tu não catou aquela mulher, não? Na boa. Joga aberto, José. Entre nós aqui. Conversa aqui. Momento de oração. Conta para mim. Fala no meu ouvido. Não vou contar para ninguém. Certo? Até domingo todo mundo sabe. Entende? É porque todo melhor amigo tem um melhor amigo, né, gente? E às vezes o seu melhor amigo não. Como é que é? Às vezes você acha que você é o melhor amigo da pessoa, mas o melhor amigo dela é outro, e ela vai contar para outro. E nesse caso aqui, e sempre pedindo segredo, obviamente. Nesse contexto, né, a gente olha para o caso de José. Na mentalidade de hoje, José estava com um problema espiritual, irmãos. José estaria longe de Deus. Só que José estava numa escola, José estava sendo forjado, José estava sendo preparado, coisa para a qual ele não estaria pronto se ele não tivesse passado pelo que passou. Esse é o caso. Quando, por exemplo, eu falei lá na Memorial, no sábado passado, sobre ministério diaconal, aí eu estava conversando com os irmãos ali, aí eu lembrei, e eu pensei assim, agora eu consigo entender aquele monte de coisa ruim, porque gente, o que eu já conheci de caralho, sabe, o que eu já conheci de sujeira, de 7-1, de igreja, de sucessão, de pastor, de tudo tal, até já viu o pastor satélite, né, que assim, a pessoa está descontente contigo, ela vai nele, e ele dá maior bisu, não, bom, olha só, você vai, quebra o pescoço dele, faz assim, tudo tal, e aí acontece, quando você vê essas coisas todas, sabe, claro, na terra do nunca, isso não existe no Brasil, e nesse caso, aí eu pensei, meu Deus, isso está me ajudando a escrever. Eu estou podendo trazer algum tipo de orientação para a próxima geração. Hoje Deus está me dando a possibilidade de falar, porque eu sou da época do videocassete, não era todo mundo que tinha câmera, e não era todo mundo que podia duplicar a fita de vídeo, certo? E eu era daqueles que procurava na igreja, a igreja que tinha o gravador de cassete, não era toda a igreja que tinha. Então, para reproduzir era uma tribulação. Hoje é fácil. Qualquer idiota com internet faz um negócio. Se a gente for menos idiota ainda, melhor. E aí nesse caso, eu estava olhando para aquele contexto e falei, Senhor, obrigado. Porque se hoje eu posso fazer alguma coisa para ajudar alguém, eu faço porque o Senhor me deixou sofrer. Se o Senhor não me deixasse sofrer, talvez eu fosse mais um amamãezado de leitinho com biscoito, dizendo que não é bem assim. Entende? Dizendo que não, nosso sistema de saúde é o melhor do mundo. Bem, eu precisei dele. Desde a minha infância.
Eu só não vou dizer que foi bom na década entre 70 e 80, porque vão dizer que é a época dos militares, vão dizer que eu sou bolsonarista, entende? Porque eu era criança e eu era terrível. Antes dos 8 eu quebrei esse braço 2 vezes, desloquei esse aqui uma vez. Isso antes dos 8. Até os 12 já tinha torcido, né? Mais coisa aí. Então, por exemplo, quando eu precisei ir lá perto dos 20, aí já estava complicado. Então, nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai observar que assim, meu irmão, hoje, o que você está passando de tribulação é munição para você poder ajudar o próximo tempo, a próxima estação, a próxima geração. Porque José, observa bem, lá atrás ele era o homem de confiança do pai. Depois ele passou a ser o homem de confiança de Potifar. Depois ele passou a ser o homem de confiança do carcereiro. Onde ele parava, ele era excelente. Ele fazia o melhor que podia com o melhor que tinha. É aquele caso, pô, não tem dinheiro para gastar no sapato, lava. Entende como é que é o negócio? Não tem como, por exemplo, ter uma cueca para cada dia, lava de noite, bota para secar atrás da geladeira, mas faça o melhor. Não é justificativa para ficar com cueca fedorenta, cheia de graxa, não pode? Deu para entender como é que é o negócio? Eu não sei se dá para perceber que assim, se eu não passo dificuldade, como eu posso, e detalhe, isso daí é eleição do Capitão América, ainda nem meu, né? Por que você vai ajudar esse cara aqui para ele, no processo, se tornar o Capitão América? Porque como um cara fraco, que passou dificuldade, ele vai ter compaixão. Coisa de filme, viu? A gente vê filme e extrai. Gente, ser crente é um problema, né? Tudo que você vê, tu pensa em igreja. Então, nesse caso aqui, sabe, a questão da empatia. Você consegue se colocar no lugar de alguém, por quê? Porque você passou por isso. Ontem eu recebi uma ligação, alguém pensando que eu era da Meritiense. Não, porque tem uma situação na igreja. Irmão, nem me conte. Eu vou lhe dar o contato do presidente da associação, vou dar o contato do presidente da ordem. Não me conte. Primeiro, porque eu não faço parte do problema. Segundo, porque eu não faço parte da solução. Claro que eu não falei assim porque seria grosseria. Mas a Bíblia diz que quem se mete no problema dos outros é como quem pega um cão pelas orelhas. E não precisa ser pitbull não, pega qualquer cachorro aí na rua pelas orelhas, certo? Então, diante de um quadro como esse, eu olhei para aquilo e falei, hoje eu não me meti numa situação de um colega. Não interessa se ele fez coisa errada ou certa, mas não era da minha competência. Mas por que eu fiz isso? Porque já fizeram essa canalice comigo. E eu não vou fazer isso com ninguém. Eu não sei quem é inocente, não sei quem é culpado. Entende? Então a gente olha para cá e percebe, irmãos, a gente percebe aqui que há uma promessa apesar do caos. Há uma promessa apesar do caos. Eu lembro daquele dia, né? Eu peço até desculpa aos irmãos, porque o pastor Persete trouxe uma palavra maravilhosa. Aí quando o pastor Alexandre perguntou quem tinha alguma coisa para abrir o coração, irmãos, eu levei a sério, eu abri mesmo, chorei, aquele negócio todinho e tudo tal. E eu lembro de uma coisa que o pastor Alexandre falou para mim. Pastor Roberlan, olha, a gente vê que é profético, que Deus vai fazer isso e isso na sua vida. Naquela hora, aquilo mexeu de alegria. Mas aí você volta para casa, você olha para o saldo bancário, você olha para não sei o que, aí fica assim, Alexandre falou porque não sabe o que eu estou passando. Só que é o seguinte, eu não sei a história do Alexandre, não sei a estrada que ele pegou. Mas percebe que a gente sempre acha que o nosso caso é o pior do mundo, que a gente nunca vai sair de dentro do poço, e é nessa hora que a fé faz a diferença. Porque você fica firme como quem vê o invisível. Quando Golias chega para Davi e fala assim, eu vou entregar a sua cabeça às aves do céu, o que ele está fazendo? Agora é nessa hora que quem não gosta de coach vai brigar comigo. Irmãos, eu não tenho dinheiro nem para fazer curso de coach, né? E nem para pagar um coach, tá bom? Só para ter uma ideia, que o coisa de coach é no YouTube, e olhe lá. E quando eles falam assim, clica aqui e vem no curso, eu já pulo porque não dá mesmo. Mas agora, quando ele faz aquele negócio, o que ele está fazendo? Está querendo fazer Davi visualizar. Porque quando Davi visualiza, Davi faz o quê? Perdi. Porque os outros, sem ameaça de Golias, já estavam visualizando que ia dar tudo errado. Mas Davi dá uma invertida. Não é você que vai fazer isso. Sou eu que vou fazer isso com você. Então Davi, em vez de ficar visualizando a imagem proposta pelo adversário, ele decidiu visualizar a imagem proposta por Deus. Porque Deus disse que ele seria rei. Deus lhe ungiu para ser rei. Então ele não morreria enquanto a coroa não estivesse na cabeça dele. Se Deus te fez uma promessa, você não vai morrer enquanto essa promessa não acontecer.
irmão? E se? E se? Porque haverá um dia, versículo 6, em que gritarão vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Ou seja, está todo mundo na idolatria, queimando as crianças a Moloque, fazendo sacrifício para Asherá, Baal, um monte de gente. E nesse caso aqui, vai chegar o dia que Deus vai ser o único Deus. Hoje todo mundo confia em tudo. Se aparecer Sassamutema hoje, vão votar no Sassamutema, porque todo mundo acha que uma pessoa é a solução do Brasil. O Brasil é uma engrenagem, tem uma série de situações, tem um monte de coisa, e aí as pessoas vão, a mesma Bíblia diz, não confieis em príncipes, porque quando eles suspiram, seus planos acabam. Então a gente, por exemplo, olha para cá e vê que é o seguinte: Deus está prometendo que vai chegar o dia em que nós estaremos todos em Sião ao nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores, e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto, juntamente em grande congregação voltarão para aqui. A gente sabe que o reino do norte deu ruim, mas a gente sabe que Deus, além de, no contexto de nem todo mundo que foi exilado era todo mundo de uma tribo só, muita gente pode ter se refugiado, mas a gente vê também um período messiânico, em que haverá apenas um povo, e haverá apenas um Deus. É nessa hora que a parte de estudar complicou, mas era esse texto, vamos seguir. E continuando aqui, virão com choro e com súplica os levarei, guiá-los-ei a ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então a gente percebe o seguinte: de repente tem coisa que a gente pisou na bola mesmo, de repente tem coisa que a gente não deveria ter feito, mas Deus é pai, irmãos, isso é fantástico. É aquele caso, sabe, você quando faz um negócio errado, daqui a 10 anos alguém vai lembrar. Agora você percebe que Deus não é como nós. A Bíblia diz que os nossos pecados Deus lança no mar do esquecimento. Os irmãos vão lá pescar de vez em quando, né? Pode jogar na nossa cara, mas agora Deus joga lá. Entende como é que é o negócio? Deus não tem esse jeito da gente, certo? Então a gente observa aqui que, olha, Deus está aí, Israel, para você. Nós não vamos negar, irmãos, boa parte dos nossos problemas não estão relacionados a coronavírus. Nosso problema tem a ver com cultura brasileira. É o jeitinho, é a malandragem. Por exemplo, nossos representantes que estão tão preocupados conosco, seria simples resolver essa preocupação. Bem, o problema é só o presidente? Então vamos lá. Se cada senador, se minha memória não me trai, e se o senador Girão não mentiu, ele falou que cada senador tem 50 assessores. Quanto deve ganhar cada um desses 50 assessores? Um salário mínimo? Um senador, 50 assessores. Eu vou parar de falar do vinho premiado e da lagosta, né? Porque é melhor não entrar nesses assuntos, porque pode dar problema para mim de liberdade de expressão, nesse negócio assim, né? Um país que prende deputado, imagina um pastor. Mas agora, em relação a esse jornalista também, imagine pastor. Então, diante de uma situação como essa, observe bem, a gente tem um poder público, né, que assim, é de um estado pesado, lento, grande. Pô, se a gente cortasse metade da despesa, mas ninguém vai fazer isso. Aí vamos lá, o meio de comunicação, observa bem, a serviço de quem o meio de comunicação está? Para mim que sou pobre? Para você que é pobre? Vamos e venhamos. Eu, por exemplo, estava ouvindo na CNN, acho que foi ontem ou anteontem, quando o Rafael Colombo pergunta para o Alexandre Garcia sobre a questão da violência contra o menino Henri, e aí o Alexandre Garcia falou assim: olha, isso deu bastante visualização, porque tem a ver com um vereador, gente rica, aquele negócio todinho e tudo tal.
Só que teve um episódio de 2 mulheres que cuidavam do garoto, tiraram o pênis do menino, torturaram o menino, esquartejaram o menino. Só que ninguém toca no assunto. Entende? Então a mulher e a sua companheira fizeram essa barbaridade com essa criança. E você praticamente não viu isso na mídia. Eu vi, porque eu sou casado com uma bolsonarista, né? Então minha esposa, ela tudo que está relacionado ao pessoal, né, que é YouTube, esse negócio todinho, ela vê. Aí eu acabo vendo também. E nesse caso, por exemplo, mas é a bolsonarista mais linda que eu conheço, né? Então em relação a isso aqui, meu irmão e minha irmã, não, é para lá que eu volto, né, Euclides? Então, em relação, aqui se der ruim, eu só não prego de novo, lá eu volto para casa todo dia, então complica. Então, em relação a isso aqui, a gente verifica o seguinte: se o brasileiro não muda, o Brasil não melhora. E quando eu falo de Brasil, eu não estou falando do político, porque o político não veio de Marte. Eu não estou falando do policial, porque o policial não veio da Lua. Eu não estou falando da falsa enfermeira que vendeu uma falsa vacina, entende? Eu não estou falando disso porque é o seguinte: essas pessoas, elas não vieram de outro planeta, elas são daqui, do jeitinho, o jeitinho brasileiro. Quando, por exemplo, a gente teve a Copa, eu não esqueço isso aqui no Brasil, os japoneses estavam catando lixo de todo mundo no estádio, e o brasileiro, quando vai para o estádio, ele joga lixo no estádio. Nós não valorizamos a coisa pública. Ah, é público, não é meu. Seu burro, se é público, é seu. Mas você percebe o seguinte: olha quem nós somos. Nós não nos valorizamos. Sabe, outro dia eu estava pensando nisso, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí depois, não foi o diabo, só pode ter sido Deus. Eu não sou aquele cara muito místico, tá, gente? Então assim, eu vou tentando discernir, por isso eu tenho que estudar, orar, esse negócio assim. E até porque, devido ao meu tratamento psicológico, se eu ouvir alguma coisa, eu vou achar que é o remédio. Mas assim, nesse contexto eu lembrei, peraí, eu sou um cara que fala de esperança para gente que dorme à luz de traçante e acorda ao som de fuzil. Sou pouca coisa, não. Quantos calçariam o meu sapato e levantariam a bandeira do Evangelho de Levanta? Mas eu vivo num país que faz o quê? Glamoriza a menina do senta-senta, desce, sobe, vapo, e diz que todo pastor é ladrão. E aí eu escuto isso, meu povo escuta isso. Então a minha autoestima leva bordoada direto. De modo que às vezes até os próprios pastores criticam seus colegas, inclusive na internet. Tem pastor na internet dizendo que pastor que está fazendo culto é irresponsável. Pastor falando de pastor e as ovelhas dos pastores assistindo. Eu falo, em vez da gente trazer palavra de consolo, a gente está fazendo isso. Então a gente olha para um contexto como esse e percebe que é o seguinte: olha, vocês podem vir do jeito que vocês estiverem, porque eu sou pai de vocês. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-as nas ilhas longínquas e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele nos trará a cura. Ele fez a ferida e Ele vai curar essa ferida. Como dizia minha falecida mãe: pé de galinha não mata pinto. O nosso Deus é o Deus da palmada, é o Deus da goiabada. Ele vai te dar o beliscão, Ele vai puxar a orelha, mas Ele vai te pegar no colo. O problema é que a gente vive numa época que todo mundo que é firme com a gente diz que não ama a gente. Aí é nessa hora que o canalha se dá bem. Vamos e venhamos. Marido que está ali, chega junto, comida em casa e tal. Esse cara às vezes não tem nem muito tempo para ser muito romântico, porque ele está na correria. Mas o outro não trabalha, não estuda, está na rua, viu a dona lá, a dona está carente, parapapá, perepepé, piripipi e vai. Por quê? Porque a voz é doce, mas o coração é amargo. Então muitas vezes a gente se detém na aparência e não na essência das coisas. Tem gente que critica, porque o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Não. A pronúncia, pastor Alexandre, é Hesed que fala? Então, porque ele sempre fala em hebraico aqui. Então, o que acontece? A graça de Deus está lá sim. Só que é o seguinte, não vamos esquecer. O povo, além de ser mais bruto, porque hoje nós somos civilizados, né? Hoje nós somos civilizados. O povo lá, além de ser mais bruto, a história era mais antiga. Então nem tudo dava para fazer, né, na diplomacia. O povo era menos sensível, a coisa era uma outra realidade.
mas Deus estava sempre tentando trazer o seu povo, mesmo com o seu povo resistindo, porque Deus nunca obrigou ninguém a nada. Deus nunca obrigou ninguém a nada. E aqui, o versículo 11: porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Vocês devem lembrar da história. Vocês devem lembrar. Versículo 12: assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca faltarão e nunca secarão. Vocês devem lembrar desse louvor. E aí a gente olha para isso aqui e pensa assim: mas espera aí, Jeremias, eu estou gostando do que você está ouvindo, mas assim, Nabucodonosor está chegando aí. A gente vai perder tudo que a gente tem, nossas economias, nossos bens, nossos recursos, nossos vizinhos lá do Reino do Norte. A coisa está complicada para todo mundo, a terra está arrasada, não tem saída para a gente. Ou no nosso contexto hoje, pastor, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. Pastor, mas você viu aquilo no jornal, você viu aquele debate, você viu aquele negócio no YouTube, você viu não sei o que. Pastor, não tem saída, não tem mais jeito. Mas aqui está dizendo, porque, deixa eu ver aqui, isso, o versículo 13: então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Tudo bem, pastor, você está triste sim, mas agora não é hora de chorar, agora é hora de guarda alta. Por quê? Porque há uma promessa de que esse choro vai ser convertido em baile. Amém. Vai chegar uma época em que esse lamento vai ser transformado em dança. Vai chegar uma época em que a Noemi, que está amarga, vai pegar a criança no colo e vai começar a celebrar a vitória do Senhor. Amém. E aí, eu não sei se dá para perceber, meu irmão morreu, está com Deus, meu irmão está vivo, glória a Deus, porque a gente nunca perde, a gente só aprende com Deus. E aqui a gente verifica o versículo 14: e saciarei a alma dos sacerdotes com gordura. Gordura para nós tem tradução como unção aqui, né? Não aquilo que a gente bota no churrasco, porque hoje em dia, né, o pastor no churrasco quer falar assim: ó só, ninguém come a gordura do contrafilé, porque isso aqui é do sacerdote, né? Não, do jeito que o pessoal força a barra. E nesse caso aqui, saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará de bens, diz o Senhor. O povo estava ali, perdendo tudo. O povo estava perdendo tudo, e Deus está dizendo: vocês vão prosperar. Como é que você diz para alguém que está perdendo tudo que essa pessoa vai prosperar? Como é que você fala para um país acometido pela pandemia que Deus vai trazer vitória? Como é que você fala para as pessoas que estão sem esperança que Deus vai mudar a nossa sorte? Com fé, irmãos, não tem outra saída. A gente não tem outra coisa. Que dados estatísticos nós temos? Que segurança jurídica nós temos? A hoje vira B, e o B de amanhã vai virar C depois de amanhã. E se mudar um componente da Suprema Corte, muda alguma coisa, e aí daqui a pouco, daqui a 5 anos que foi decidido hoje, é inválido. Ou a gente não tem segurança. Eu estou lembrando quando aquele terrorista Cesare Battisti, ele foi para lá, para a Bolívia. Aí o pessoal do Brasil vai lá para buscar o cara. Aí o pessoal da Itália: não, muito obrigado, deixa que a gente leva ele para a Itália, não volta ele para o Brasil não. Quem vai que volta para o Brasil e muda alguma coisa lá de novo? Deixa isso para lá. A gente não tem nada, irmãos. A gente não tem nada. Mas é justamente aí onde a gente vê aquela palavra que diz: o meu justo viverá pela fé. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, se o indivíduo ele não crê que ele tem um Deus que lhe recompensa, se ele não crê que ele tem um Deus que vai ajudá-lo a dar a volta por cima, perdendo. Aí a gente vai ficar igual todo mundo aí, ó. Vai ficar igual todo mundo, porque é golpe atrás de golpe, irmãos, é perda atrás de perda. E aquele que ainda não recebeu um golpe financeiro, e aquele que ainda não perdeu um ente, emocionalmente está abalado, porque fica assim: amanhã sou eu. Eu não sei quantos aqui já brincaram de polícia ladrão ou pique-esconde, que vai diminuindo, você pensa assim: vai chegar a minha hora, entende? E todo mundo que perdeu quer que você perca também. Então fica aquele clima difícil, mas a gente precisa olhar firme como quem vê o invisível.
E aí o versículo 15, assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel, Ramá, o momento em que o povo está concentrado para ser levado para a Babilônia. Pensa na cena. Pensa na cena. Ramá como a esposa de Israel e mãe de Benjamim, uma das tribos do sul. Olha a visão do profeta, o aspecto poético aqui. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação e choro amargo, todo mundo indo embora, perdendo tudo, sua casa, seus bens, acabou, todo o teu sonho, tudo pelo ralo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. E aí a gente olha de acordo com os olhos naturais, não tem mais jeito, não tem mais saída. E é nessa hora que às vezes a gente como pastor fica assim, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? E aí eu não sei se dá para perceber, eu não tenho que liberar palavra profética, eu não tenho que ficar dizendo que vai dar tudo certo, eu vou falar o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a gente tem que olhar para Deus, como diz Jó, eu sei que meu Redentor vive. Não interessa se está dando tudo certo ou se está tudo errado, mas Deus está comigo. Amém. O Senhor me cingiu de força, o Senhor adestra minhas mãos para a batalha, e eu vou perseguir os inimigos e os alcançar, e só vou voltar depois de ter dado cabo deles. 2 versículos já, minha gente. Então, a gente, por exemplo, olha para cá e verifica que seus filhos já não existem. Versículo 16: assim diz o Senhor, reprime a tua voz do choro e as lágrimas de teus olhos. Mais uma vez, engole o choro, levanta a guarda. Pastor, você é o valente que Deus colocou no púlpito da sua igreja. Eu sei que seu coração está sangrando como de todo mundo. Eu sei que as lágrimas são teimosas como nos olhos de todo mundo. Eu sei que você, por exemplo, são duras críticas. Se você de repente decidiu não fazer culto presencial, você é criticado. Se você decidiu fazer culto presencial, você é criticado. Se você, por exemplo, está passando um sufoco financeiro, você é criticado. Ah lá, tá vendo? Se arrumasse um negócio para fazer, se tivesse um trabalho, não ia estar passando por isso. Mas se você, por exemplo, está bem, não interessa se o dinheiro vem da igreja ou da empresa que você trabalha. Aí, todo mundo sofrendo na igreja e você aí, na boa, queria ser pastor também. Entende? Se você, por exemplo, está brincando, descontraído, para ver se de repente fica um clima mais leve, como é que pode o pastor brincar num momento tão sério? Mas se você vai e tenta ser empático com o pessoal, como é que pode? A gente vai para a igreja, em vez de ficar animado, a gente fica desanimado com a cara do pastor. Se você fala assim, não irmãos, Deus vai ajudar a gente. Ah lá, o pastor é super-herói. Você fala assim, gente, olha, hoje eu estou abatido porque perdi um colega. Como é que pode? Pastor fraco. Meu irmão, você é um valente de Deus, você não tem outra saída. Deus te colocou como atalaia naquele lugar para anunciar. Deus te colocou como porta-voz do Senhor para dizer, assim diz o Senhor, o teu fim não será logo. Deus colocou você lá para dizer, ainda há esperança para você. Então a gente olha para cá e verifica o seguinte, olha, diz o texto, há galardão para o teu trabalho, ou há recompensa para o teu trabalho. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, se está galardão ou recompensa. Aqui está galardão também, então estamos juntos, pastor. Gostei do pastor Saulo, né? Me deu internet, botou o mesmo versículo que eu. Percebe? Há galardão para o teu trabalho. Agora peço desculpa aos membros das igrejas batistas tradicionais, mas eu queria fazer um pedido a você. Fala para a pessoa que está do seu lado, há galardão para o seu trabalho. Se não fizer, não tem problema, nem olhei. Entende como é que é o negócio? Né? Porque hoje em dia falar para alguém falar uma coisa boa para o irmão dá mal problema também, né? Gente, o povo evangélico é muito chato. Então o que acontece? Aí em relação a isso, ou seja, o problema já existe, mas ele fica pior por causa da atitude. John Maxwell diz que uma atitude contagia, e uma atitude negativa contagia muito mais. Oh, beleza, hein? Mas nem todo mundo lê John Maxwell, né? Então, tem gente que lê John Maxwell e tem problema de memória. Voltando para cá, a gente verifica aqui que, olha só, seca esse choro, engole esse choro, levanta a guarda, levanta a cabeça, foca na promessa, parte para cima. Perdão, gente, saiu. Parte para cima, porque há recompensa para o seu trabalho. Se você, por exemplo, é um adolescente e quer ir para o colégio naval,
Você não vai poder sair como todo mundo. Você não vai poder namorar as garotinhas como todo mundo. Você vai ter que ralar mais. Se você, por exemplo, quer fazer um concurso para a Polícia Federal, você não vai poder estudar como os outros colegas da faculdade. Você vai ter que estudar mais. Se você, por exemplo, digamos, está querendo, sei lá, alguma coisa na vida que é importante para você, aquilo vai ter um custo. Eu não sei se dá para perceber que nada que vale a pena vem sem custo. Nada. Absolutamente nada. Vou pegar um contexto como a maioria de nós aqui tem coisa de 20 ou 30 anos de casados ou mais. Pensa comigo o seguinte: como é que é hoje para a gente, com uma mulher que já conhece a gente pelo avesso? Opa, obrigado, meu pastor. Como é que é hoje? Como é que você faz hoje para continuar sendo atraente para sua mulher? Com todo respeito, como é que você faz? Você tem que se esforçar, cara. Você tem que se dedicar. Os caras novos podem rir. Mas o que acontece? Entende como é que é o negócio? Você tem que se desdobrar. Você tem que apelar para um monte de coisa. Para o imaginário, aprender a falar uma coisa melhorzinha. Entende? Não pode ficar de cueca furada. Tu tem que dar teu jeito. Entende como é que é o negócio? Ou seja, porque se vale a pena a manutenção do seu lar, você vai se esforçar mais do que no primeiro mês. Você não tinha esforço nenhum. Primeiro mês de casamento, que esforço que você tinha para manter seu casamento? Nenhum. Tudo em cima? Tá. Entende? E tudo é tudo, né? Então percebe como é que é o negócio? Agora, depois de 30 anos, tu já tem que ser mais habilidoso, tem que ser mais dedicado, tem que ser mais esforçado. Então percebe, mas por que você vai fazer isso? Porque vale a pena. Vale a pena, certo? E aí a gente olha para cá e diz: olha, cara, guarda esse choro, engole o choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, a recompensa virá. Irmãos, eu não sei quando virá a recompensa do que eu tenho feito. Estou indo para 17 anos de ministério pastoral, e o que não faltou na minha vida foi burdoado. Eu fico assim: meu Deus, quando que vai chegar o pudim de leite? Não sei, irmãos, mas se não chegar aqui, eu vou ouvir aquela voz: servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu vou colocar sobre você. É a escolha de cada um. Eu decidi não negociar com o sistema, e pago o preço disso. Mas em contrapartida, sou respeitado pelo menos como pregador. Então eu não sei se dá para perceber, eu posso não ser respeitado como um monte de coisa, mas como pregador eu sou. Eu lembro de uma associação pastoral que a irmã falou assim: pastor, não toque em assunto de política aqui, por favor, hein? Aí eu preguei: em quem nós devemos votar? Era o período da eleição. Numa outra: pastor, quais são suas últimas palavras? Falei: irmãos, olha só, aumentar meu salário não adocica a minha pregação, e diminuir também não. Aí uma outra: pastor, como é que seria ministério integral? Eu falei: se é para eu não poder trabalhar em lugar nenhum, a gente tem que fazer um acordo. Quanto tempo eu fico sem ir para outra igreja e sem vocês me tirarem, comigo cumprindo a visão do meu ministério? Aí você me pergunta: você consegue ser pastor nessas igrejas? Não, claro que não, eu contei tudo. Mas agora eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: que não gostem de mim, mas sabem de quem não está gostando. Agora, por exemplo, a gente pode, botar uma franja que não tem, a gente pode botar um filtro no Instagram, e a gente pode fazer uma propaganda de quem a gente não é. E aí lá na frente a gente perde a autoridade moral, porque não tem como você ter máscara o tempo todo para todo mundo. Não tem como. Ser autêntico, gente, é muito complicado, mas é muito libertador. É como, por exemplo, se alguns de vocês escutarem qualquer coisa negativa ao meu respeito, metade delas eu já contei. Algumas o povo na internet já sabe. Ele se expõe demais. Não, eu só sou humano. Só sou humano. E não estou aqui para mostrar que sou mais do que ninguém. Quando fui para a Vila Paulina, eu falei: irmãos, eu estou fazendo tratamento para depressão. Falei. Quando eu recebi a alta no ano passado, eu falei: recebi a alta do ansiolítico. Falei. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando se aborrecem com o pastor, aí elas vão e ficam sabendo de um mole do pastor, trazem à tona. Quando elas já sabem o mole, vai levantar o quê, pastor? Não vai levantar nada. Aí são obrigados a inventar. Se inventar, está tranquilo, porque alguém vai pegá-las na curva. E o versículo 16 diz o quê? 17: há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. É nessa hora que eu peço tua ajuda, tá, Rafael? Então, a esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Meu irmão e minha irmã,
Opa, perdão, costume de igreja, foi mal, né? Desculpa. Meus colegas pastores. Isso, opa, obrigado. Por isso que é bom pregar para amigos, gente. Olha, que amigo não vê defeito e inimigo, se a gente não tiver, eles botam, né? Mas assim, nesse caso, sabe que eu e você, sabe, possamos olhar para cá e verificar o seguinte: a esperança para o teu futuro. Meu querido pastor, olha, hoje você está passando por uma fase, e como eu disse, fase. Quando o pastor Abel fala para mim dos períodos áureos dele lá em Vila Paulina, me dá uma inveja, sabe? Ele fala dos carros que estacionavam, aí ele vai e fala, por exemplo, né, sobre o número de membros que tinha, e aí eu olho para aquilo que eu estou passando ali, eu fico assim, meu Deus, são fases. Houve um período que era daquele jeito, hoje é desse jeito. Assim como não ficou daquele jeito para sempre, não vai ficar desse jeito para sempre. Então é importante a gente perceber que assim, coisas boas e ruins, fases boas e ruins, elas passam. E eu e você precisamos estar firmes. Tá tudo bem? Não se deixe enganar. Tá tudo ruim? Não se deixe enganar. Todo mundo te elogia? Não se deixe enganar. Ninguém te elogia? Não se deixe enganar. Por quê? Porque como diz o texto aqui, há galardão para o seu trabalho, há esperança para o teu futuro. Amém. Há galardão para o teu trabalho, há esperança para o teu futuro. Dá aquele sol maior mesmo. Lá maior, perdão. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito. Assim diz o Senhor: é meu, somente meu todo o trabalho, é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho abençoe, tá? E eu não estou pregando só para vocês, não. Estou precisando ouvir uma pregação como essa. Amém. De vez em quando eu fico meio mole também, mas vamos que vamos.